Eu sou a Ana Derosa, queria falar um pouco sobre o efeito abortivo dos contraceptivos. Muitas pessoas me perguntam, têm realmente dúvidas sobre esse assunto. A pílula anticoncepcional atua basicamente por 3 mecanismos: inibir a ovulação, interferir com o muco produzido pelo colo do útero e interferir com a implantação do embrião no endométrio. Então, no primeiro mecanismo, o que acontece? A pílula ela possui alguns hormônios que são sintéticos, e que imitam os hormônios que o corpo da mulher produz. Então, uma vez que a mulher ingere todo dia uma pílula, esses hormônios inseridos nessa pílula vão enganar o corpo dela e, por causa disso, então, o corpo dela não vai mais produzir os próprios hormônios que iriam fazer a maturação dos folículos e liberação do óvulo. Então, dessa forma, a pílula inibe a ovulação. O segundo mecanismo é a interferência com as características do muco produzido pelo colo do útero. Uma vez que a gente não tem maturação folicular e tal, a gente não tem também a produção necessária de estrogênio, que iria então fazer com que o muco tomasse as características do tipo fértil, Então o muco ele permanece mais viscoso, mais pesado, E esse muco então ele dificulta toda a atividade dos espermatozoides, dificulta a passagem dos espermatozoides até a chegada nas trompas, que é onde acontece de fato a fecundação. O muco fértil, ele propicia a vida, literalmente, dos espermatozoides. Na presença do muco fértil, os espermatozoides vivem por mais tempo. Eles podem viver em até 5 dias no interior do sistema reprodutor feminino. E na ausência do muco fértil, então, os espermatozoides eles vivem poucas horas. Então, a pílula ela faz isso, ela interfere nesse muco, interferindo com o tempo de sobrevida dos espermatozoides e dificultando toda a movimentação que ele precisa fazer até a chegada lá na extremidade das trompas para conseguir de fato fecundar o óvulo que porventura venha a ser liberado. E o terceiro mecanismo é a interferência com características do endométrio. O endométrio é uma camada bem interior do útero e todo mês, ou seja, todo ciclo da mulher, naturalmente, esse endométrio ele se prepara para receber um embrião. Então, o que é isso? Esse endométrio ele fica mais gordinho, mais cheio, Por quê? Porque tem proliferação celular, aumento de vasos sanguíneos e uma série de outros fenômenos que vão propiciar ao embrião recém-concebido que ele se desenvolva ali. Então, quando acontece a fecundação, o embrião é formado lá na extremidade da trompa e ele começa a se desenvolver, fazer aí as suas divisões celulares até chegar na cavidade uterina. Então, nessa cavidade uterina ele vai encontrar o endométrio que está naturalmente pronto para recebê-lo, Isso é uma característica natural do corpo da mulher. Então, o endométrio vai estar gordinho, o embriãozinho vai conseguir identificar aquele ambiente e se implanta, ou seja, se fixa ali. E ali ele vai encontrar todos os nutrientes necessários para continuar se desenvolvendo. Quando a mulher toma a pílula, os hormônios presentes na pílula interferem com as características desse endométrio, fazendo com que ele fique cada vez mais fino, cada vez mais fino. Então, chega um momento que ele perde essa capacidade de proliferação. Então, o que acontece? Pode acontecer que alguns mecanismos de ação exercidos pela pílula falhem, Então, vamos supor que aconteça uma ovulação de escape. Existem artigos científicos que, inclusive, argumentam que essa taxa de ovulação, ela varia um pouco para cada tipo de pílula, para cada regime de administração, e é difícil a gente mensurar a taxa que isso acontece, mas, de fato, isso pode acontecer. Falhando esse primeiro mecanismo, podem entrar em ação os outros mecanismos, Então, a alteração na mucosa também varia de acordo com a formulação e o regime de uso. Então, considerando que esses 2 mecanismos falhem, o terceiro mecanismo entra em ação. Então, falhando a inibição da ovulação, nós temos um óvulo liberado. Falhando o mecanismo de alteração da mucosa uterina, nós temos a capacidade dos espermatozoides de encontrar este óvulo e fecundar esse óvulo. Então, essa fecundação acontece e nós temos aí então a formação do ovo. Ovo, a gente encontra esse termo inclusive em algumas bulas, significa óvulo fecundado. E óvulo fecundado significa nova vida humana. Aí nós já temos
uma nova célula que já não é mais a célula do pai nem a célula da mãe. É uma nova célula que já possui DNA próprio e já possui todas as suas características como pessoa, como ser humano, que ele vai vir a desenvolver ao longo de todas as etapas da sua vida. Então, esse ovo ou este óvulo fecundado, ele começa as suas divisões, né, ou seja, o seu desenvolvimento. Isso leva aí em torno de uma semana, né, 7 a 10 dias para que ele chegue na cavidade uterina. Chegando na cavidade uterina, ele já se chama blastocisto, e é esse organismo, então agora chamado de blastocisto, que se implantaria no endométrio. No caso deste mecanismo de ação da pílula, esse embriãozinho vai chegar na cavidade uterina e vai encontrar um endométrio que não está pronto para recebê-lo. Então, ele não consegue se implantar e aí ele é eliminado sem que a mulher perceba. Por isso que é chamado de aborto oculto. E aí entra uma questão terminológica que é muito importante a gente levar em conta. O termo anticoncepcional significa um fenômeno que acontece antes da concepção. Então, nós temos um efeito anticoncepcional. Agora, se nós temos a ocorrência da concepção, né? Houve a fecundação, o espermatozoide conseguiu alcançar o óvulo, então aí nós temos a formação de uma nova vida humana. Essa vida humana nova chega na cavidade uterina e tenta se implantar e não consegue, porque existe esse mecanismo anti-implantação exercido pela pílula, não só pela pílula, mas também pílula do dia seguinte, DIUs e tal. Então, esse embrião não consegue se implantar e ele é eliminado. Então, nesse caso, a concepção já aconteceu. Como é que nós vamos chamar de efeito anticoncepcional se a concepção já aconteceu? Se a concepção já aconteceu, nós já temos uma nova vida formada, então esse efeito ele é abortivo. O grande problema nessa situação toda é que nós temos aí uma alteração no conceito de gravidez, que foi realizada aí por algumas organizações, como por exemplo a Faculdade Americana de Médicos e Obstetras. Eles resolveram redefinir o conceito de gravidez. De que forma? Dizendo então que a gravidez começa na implantação e não na fecundação. Dessa forma se desconsidera aquela semana inicial ali de vida, onde aconteceu a fecundação, as primeiras divisões celulares, até que aquele embriãozinho chegasse no útero para se implantar. Então se diz que a gravidez de fato acontece, ela de fato existe quando acontece a implantação. Por isso que quando a gente fala que alguns métodos contraceptivos são abortivos, é comum a gente ouvir argumentos inclusive de médicos dizendo que isso não é verdade. Por quê? Porque, teoricamente, segundo essa nova definição, a gravidez começa na implantação e não na fecundação, mas a gente sabe que a vida começa na fecundação e não na implantação. O que acontece depois são diversas etapas de desenvolvimento que todo ser humano passa até a sua vida adulta, até a sua morte. Eu falo mais sobre estes assuntos no meu Instagram pessoal, é só procurar pelo meu nome, Ana Carol De Rosa.